Viviane perguntou sobre Trindade. E tem outras perguntas aqui sobre Trindade. Vou ajudar vocês. Primeiro ponto, queridos, a doutrina da Trindade não é difícil de percebê-la na Bíblia. O problema é quando as pessoas deixam de considerar que existem dois tipos de textos na Bíblia sobre a pessoa de Jesus. Tá? Há textos que colocam Jesus no mesmo nível essencial que Deus o Pai, e há textos que colocam a Jesus numa subordinação funcional em relação ao Pai. Então toda pessoa que não estudar a doutrina da Trindade com esta perspectiva, obviamente a pessoa não vai entender o assunto. Tá? Então eu vou dar dois exemplos para vocês de textos, né? Um que coloca Cristo no mesmo nível que o Pai, em relação à essência divina, e um outro texto que coloca Cristo numa posição, numa função subordinada em relação ao plano de salvação, obviamente. O primeiro texto, Colossenses 2,9, diz assim. Opa, bem Filipenses. Abre aqui Colossenses 2,9, diz assim. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, a palavra divindade aqui no grego é a palavra theotes. E essa palavra se refere à essência de Deus, à própria face de Deus Pai. Então o que Paulo está dizendo é que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo não é menor que Deus o Pai. Então esse texto fala da unidade essencial, da igualdade essencial entre Deus Pai, Jesus Cristo, né? E obviamente o Espírito Santo também, só que nesse contexto é Cristo. Já há textos que falam da subordinação funcional, porque Cristo, ele encarnou. Então na sua condição de encarnado, ele funcionalmente subordina-se a Deus o Pai. E um desses textos é João 14, 28. Que diz assim: Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Em que contexto o Pai era maior que Jesus, aqui nesse texto? Na condição de Cristo de encarnado. Como Cristo encarnou, Cristo assume uma função de subordinação em relação ao Pai. Ok? Agora, obviamente, Colossenses 2,9 já fala da unidade essencial. Tanto que Cristo fala em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. O termo grego para um é uma unidade inseparável. Não que é a mesma pessoa, mas uma unidade inseparável. Tá? Devemos atentar, queridos, o seguinte. Quando em Deuteronômio 6, verso 4 afirma que há um só Deus, a Bíblia não está dizendo que a divindade é composta de um ser isolado. Tá? Você tem que entender, por exemplo, Deuteronômio 6, verso 4, no seu próprio contexto. Por exemplo, vamos ler o verso 4 e o verso 14. Tá? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. Um não é no sentido numérico de ser isolado, mas é um Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagãs. Isso é bem contextual. Olha o verso 14. Não seguireis outros deuses dentre aqueles dos povos que vos rodeiam, pois o Senhor, teu Deus, é um Deus ciumento no teu meio. Estou lendo aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Então veja, existe um único Deus em comparação com as divindades pagãs. E eu gosto de um comentário do Dr. Stanley Orton, um autor, um teólogo evangélico, em que ele explica o seguinte, que a revelação da doutrina da Trindade nas Escrituras foi uma revelação gradativa. E foi. Deus não poderia se revelar ao povo de Israel como sendo triuno, porque imagine a confusão na mente deles. Eles já vinham de uma nação politeísta. Eles já tinham influências politeístas, não é? Então você percebe a revelação gradual. Você vê menções a Cristo, ao Espírito Santo,
no Antigo Testamento, mas você percebe uma coisa interessante. No Antigo Testamento a ênfase em Deus Pai, o Evangelho de João já apresenta a divindade de Cristo de forma muito aberta e clara, e o livro de Atos dos Apóstolos é chamado por alguns comentaristas de Atos do Espírito Santo, porque a ênfase é no Espírito Santo. Então, é um conceito, o conceito da trindade não tem nada a ver com o paganismo, como algumas pessoas alegam, né? O conceito da trindade tem a ver com a triunidade, tá? São três pessoas unidas num propósito, têm a mesma essência divina, diferem na função que cada um desempenha no plano de salvação, tá bom? Ederson, o livro de Enoque é verdadeiro? Veja, o livro de Enoque, ele é classificado como um pseudepígrafo, ou seja, um livro que fazia parte da cultura judaica, mas que na verdade não era de autoria de Enoque. Por quê? Você vê, por exemplo, em Gênesis 5:24, que muito antes de existir a escrita, Enoque já tinha sido levado para o céu. Então, o pseudepígrafo é uma obra que é atribuída a um autor, mas que foi escrita por outro, na verdade. Então, o livro não é verdadeiro em todo o seu conteúdo. Agora, há sim no livro citações verdadeiras. Como que nós concluímos isso? Judas, aqui em Judas, capítulo 1, né, versículos 14 e 15, por exemplo, ele faz uma citação de 1 Enoque. Né? Ele faz uma citação aqui falando da volta de Jesus. Então o que isso nos mostra? O Espírito Santo, no processo de inspirar o profeta, ele guia o profeta até mesmo na seleção de bons materiais para exprimir as ideias que Deus quer comunicar. Isso aconteceu com Lucas. Se vocês lerem Lucas 1:1-4, você percebe que Lucas escreveu o seu evangelho como fruto de pesquisa. Então o Espírito Santo guia todo o processo de transmissão da Bíblia, né? E de escrita da Bíblia. Então, essa citação tem em Judas também no verso 9, uma citação atribuída à obra Assunção de Moisés. Por quê? O Espírito Santo, como autor supremo da Bíblia, de acordo com 2 Pedro 1:21, ele atuou na mente do profeta para que ele selecionasse trechos verdadeiros da obra. Porém, isso não torna a obra inspirada. Tá bom? Vamos aqui. Olha aqui uma outra pergunta. É correto o termo sede de justiça? Eu não pude ver o restante da pergunta e nem o nome do nosso amigo que mandou. Não é errado você ter sede de justiça. E eu vou mostrar para você o porquê. Aqui, vamos ler aqui Mateus, capítulo 5, versículo 6, ó. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então Deus quer que nós tenhamos sim fome e sede de justiça. Agora é óbvio, quando você deseja que a justiça seja feita a um criminoso, não é errado isso. O erro é se você acumula ódio, raiva da pessoa. Agora, você desejar que a justiça seja feita, isso não é erro nenhum. Pelo contrário, Mateus 5:6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós podemos ter fome e sede de justiça de maneira cristã. Tá ok? Então, não é errado, tá bom, meu irmão? O Gilson faz um comentário aqui se Paulo revogou a lei por causa da graça. Meu irmão, eu gosto muito de abordar esse assunto. Eu aprendi muitas coisas sobre Paulo e a lei, né, com o Dr. Wilson Paroski, que é professor de teologia, né, e, nossa, tem uma explicação muito boa sobre esse assunto. E eu queria compartilhar rapidamente com você. Veja, será que Paulo aboliu a lei da nossa vida como princípio de vida? Ou ele demonstra a abolição da lei no seu aspecto condenatório? Quero que você reflita nisso comigo. Paulo aboliu a lei da nossa vida como princípio de vida ou no seu aspecto condenatório?
Eu vou mostrar para você alguns textos que provam claramente que a segunda opção é a correta. Tá? Primeiramente, não temos dúvida alguma, o ser humano não é declarado justo por Deus por meio das suas obras. Por mais que você e eu façamos coisas boas, Isaías 64:8 compara as nossas justiças a trapos de imundícia. Por quê? Somos muito pecadores e muitas vezes até as nossas boas intenções estão carregadas de pecado. É exatamente isso. Nós somos tão pecadores que até nossas boas intenções muitas vezes estão carregadas de pecado. Então, a justificação é unicamente pela fé em Cristo. Diz Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de nós estará no céu porque fez e aconteceu. Não. Todos estaremos como resultado da graça de Jesus Cristo. Agora, o fato de nós não sermos salvos pela obediência significa que a lei como princípio de vida foi abolida das nossas vidas? Não. Olha o que diz o verso 10 de Efésios 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, Deus quer que os seus filhos, justificados pela fé em Cristo, pratiquem boas obras. Não como meio de justificação, porque o cristão é justificado independente das obras. Mas as obras têm que vir como um resultado do novo nascimento, efetuado pelo Espírito Santo, de acordo com Jesus em João capítulo 3. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos, de acordo com 2 Coríntios 5,17, nos tornamos novas criaturas. Isso significa que seremos pessoas diferentes. Deixaremos de ser pecadores? É óbvio que não, é uma ilusão pensar nisso. Agora, quando nos tornamos novas criaturas, deixaremos de ser pecadeiros, que fazem do pecado um estilo de vida diário, né? Então o que acontece? Nós continuaremos errando, mas não seremos pecadeiros. E óbvio que se Hebreus 8:10 diz que a lei é escrita no nosso coração e na nossa mente, Paulo não aboliu a lei como princípio de vida, mas no seu aspecto condenatório. Quer ver um outro exemplo? Em Efésios 2:14 e 15 ele fala da abolição da lei dos mandamentos em forma de ordenanças, mas se você ver, isso ocorre no aspecto condenatório. Na cruz, Cristo cravou a condenação da lei sobre você. A lei não pode condenar você à morte eterna, porque Cristo pagou a sua dívida. Agora, para Paulo evitar mal entendido, em Romanos mesmo, onde ele fala da justificação pela fé, em Romanos 3:31, ele fala assim: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei de Moisés. O Leandro Silva, meu xará, pergunta assim: como fica a situação das crianças que nascem já no meio de guerra, some todo tipo de sofrimento? Veja, meu irmão, todo o sofrimento tem como resultado inicial o pecado. Tá? Eu vou ler para você um texto e vou me deter um pouquinho mais nisso, tá bom? Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O que isso significa? Todo pecador, seja criança ou adulto, ele tem como salário a morte. E por quê? O que o pecado fez? Ele nos alienou de Deus. Nos tornou inimigos de Deus. Então, quando você lê Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, o que acontece? A humanidade se afasta de Deus. Diz Isaías 59:2 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Com essa separação, nós nos separamos da fonte de vida. O resultado é que, ao estarmos longe da fonte de vida, a consequência natural é a morte.
E de nossos primeiros pais nós herdamos a natureza pecaminosa. É por isso que no Salmo 51:4, Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, desde o nascimento. Então, querido xará, o pecado é algo tão grave que, por ter alienado, afastado o ser humano de Deus, inclusive crianças sofrem. O pecado é tão grave que bons e maus são afetados. Alguém pode dizer, mas qual é a vantagem de seguir a Deus? Grande vantagem. Primeiro, mesmo que o pecado afete bons e maus, aqueles que confiam em Deus têm mais forças para lidar com os efeitos do pecado. Segundo ponto, viver ao lado de Cristo, mesmo com a nossa natureza pecaminosa, é o melhor do que se vivêssemos longe de Deus. Viver ao lado de Deus possibilita que tenhamos maior presença do Espírito Santo em nossas vidas para nos guiar em todos os aspectos, inclusive em decisões importantes a serem tomadas. E um terceiro ponto, a vida eterna é prometida para aqueles que creem, não para aqueles que descreem. Logo, quando todas as questões do conflito cósmico entre o bem e o mal forem esclarecidas perante o universo, Jesus vai voltar. E aí nós teremos 1000 anos no céu, de acordo com Apocalipse 20, para que Deus esclareça as coisas para nós. E só depois do milênio, Deus vai executar definitivamente os ímpios. Ou seja, primeiro Deus vai explicar tudo, para depois executar a última fase do juízo. Tá bom? Essa questão do chip, se a marca da besta, isso é uma tremenda lenda, é um mito. Né? Por quê? Em Apocalipse 13, né, a marca da besta tem a ver com adoração. Tá? Tem a ver com uma aceitação. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 13 que a marca será colocada na mão ou sobre a fronte, isso é simbólico, isso representa a aceitação do adorador em adorar o poder representado pela besta. Tá? Ninguém precisa de chip para identificar quem é adorador de Deus ou não. Um simples cadastro, alguém pode descobrir a sua religião. Né? Alguém pode atrapalhar a sua comercialização, como diz em Apocalipse 13, né, que não vai poder comprar e nem vender. Isso pode ser feito por meio de bloqueio do seu cartão, qualquer transação sua comercial, internet, seja o que for. Então, não se preocupe com essa questão de chip. Preocupe-se em entender Apocalipse 13 à luz do texto bíblico, à luz da história. Por quê? Nós entendemos que o melhor método para interpretar o Apocalipse é o método historicista, que mostra a atuação de Deus no passado, no presente e no futuro. Nós juntamos o texto bíblico com os eventos históricos passados, do presente e do futuro, para vermos a relação entre ambos. Então esse é o método historicista. Se você usar esta metodologia no estudo do Apocalipse, você jamais vai concluir essa questão de chip, tá bom? Não tem nada a ver essa questão de chip, pode ter certeza, tá? Olha que interessante essa pergunta aqui desse nosso querido irmão. Quando Jesus morreu pelos pecados da humanidade, ele morreu também pelos pecados de Satanás? A resposta, meu irmão, é não, pelo seguinte: antes de Jesus vir encarnar e morrer na cruz, o diabo já havia sido condenado. O texto, Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, antes, de Satanás ser definitivamente, diríamos assim, expulso do céu, como lemos em Apocalipse 12, 7 a 12, ele já tinha sido condenado. Por ser um ser espiritual que vivia na presença de Deus, tinha muito mais luz do que qualquer ser humano, Deus lidou com ele de outra forma. Tá? Eu gosto muito de um comentário da escritora cristã Ellen White no seu livro História da Redenção, onde ela diz que Deus suportou longamente Satanás no céu. Isso tem tudo a ver com a misericórdia de Deus. Deus não expulsou e condenou Satanás à perdição eterna sem antes ter dado todas as oportunidades que ele precisasse. Nós percebemos esse Deus misericordioso ao longo de toda a história bíblica, não ia ser diferente na história eterna, tá bom? Então, realmente, infelizmente, Satanás não aproveitou as oportunidades que ele teve quando ainda era Lúcifer, tá ok?
Ali uma pergunta da Érica, por que Daniel não foi jogado na fornalha com seus amigos? Olha que interessante. Essa história em Daniel 3 tem suscitado algumas questões. Muitos pensam o seguinte, bom, se Daniel não foi jogado na fornalha com os seus amigos em Daniel 3, isso indica que Daniel possa ter se ajoelhado diante do rei Nabucodonosor. Eu posso garantir para vocês que essa é uma conjectura mentirosa. E por quê? Se você for para o capítulo 6, que retrata Daniel na cova dos leões, aqui ele estava com mais de 80 anos. Ele permaneceu fiel a Deus, ainda aos 80 anos. Então é óbvio que no capítulo 13 ele não se ajoelhou para a estátua de Nabucodonosor. Agora, onde ele estava? Existem duas possibilidades, de acordo com os estudiosos. A primeira, ele poderia ter estado no próprio palanque com Nabucodonosor, e aí não era obrigado ele se ajoelhar diante da estátua. Mas existe a segunda hipótese. Daniel poderia ter sido mandado para uma missão especial para representar Nabucodonosor. Como Daniel era representante dele no governo, Nabucodonosor poderia perfeitamente ter poupado Daniel daquele incidente, sabendo da fidelidade de Daniel. E que Nabucodonosor sabia da fidelidade de Daniel, isso é óbvio, por exemplo, em Daniel 2, quando Daniel revela todo aquele sonho a Nabucodonosor, e no capítulo 4, que narra a conversão. O próprio Nabucodonosor narra a sua conversão, mostrando o quê? Que Daniel teve uma influência muito grande na vida de Nabucodonosor. Tá bom? Então, uma dessas possibilidades, minha amiga, ou Daniel estava no palanque junto com o rei, ou tinha sido enviado para uma missão especial. Mas que ele sempre foi fiel a Deus, não há dúvidas, porque lá no capítulo 6, quando ele está ali com mais de 80 anos, ele continua fiel ao Deus Criador. Tá bom? Chegou uma pergunta aqui sobre Atos 15, 29, eu não consegui... Aqui, ó. A abster de sangue. Veja, nossos amigos testemunhas de Jeová usam esse texto, entre outros, né, para dizer que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue. Mas eu posso garantir para você, meu amigo que me acompanha, isso não é verdade. Isso é uma distorção do texto bíblico. Por quê? Primeiro, não havia transfusão de sangue propriamente dita nos tempos bíblicos, então é óbvio que a Bíblia não fala do assunto. Agora, nós temos que buscar princípios na Bíblia para sabermos se a Bíblia é a favor ou contra a transfusão de sangue. Então, o texto não fala. O verso 29, quando fala para se abster de carne, olha que tipo do sangue, né? Olha que sangue. Que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados. Tá? Então o animal só sufocado, ele preservava o sangue nele. E aí, não deveria se comer esse sangue. No Antigo Testamento, por uma questão cerimonial, porque o sangue era derramado no lugar da vida do pecador. E também aqui por uma questão de saúde. Tá ok? Não é saudável você ingerir o sangue de animais. Então, é óbvio que o termo sangue aqui está relacionado com essa carne de animais sufocados. Então aqui a questão é sangue de animal no ingerir. Tem nada a ver com transfusão de sangue. A Bíblia não fala sobre isso. Agora, existe na Bíblia algum princípio que proíba a transfusão de sangue, que é um procedimento médico mais atual, diríamos assim? Pelo contrário, a Bíblia tem um princípio que aprova a transfusão de sangue. Tá? 1 João 3,16. Olha o princípio, que interessante esse princípio. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos analisar bem o texto e deixá-lo falar. Aqui diz que Cristo deu a vida por nós. Ou seja, o sangue de Cristo, a vida de Cristo, não existe algo mais precioso do que isso. E Ele deu a sua vida por nós. E aqui é dito, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se é princípio bíblico que você e eu demos a nossa vida pelos irmãos, se preciso for, imagine o sangue.
é obrigação, é dever do cristão doar sangue. Por esse princípio de 1 João 3,16. Tá? Então, não há dúvidas, a Bíblia apoia, né? É por isso que na igreja adventista tem o programa, o projeto Doe Vida, não é? Nós nos empenhamos constantemente para ajudarmos as pessoas a terem mais tempo de vida para se arrepender dos seus pecados. Vamos fazer uma análise. Digamos que um ímpio sofre um acidente automobilístico e ele precisa de transfusão de sangue. Se ele morrer, ele está perdido. Deus vai perdê-lo para a eternidade toda. Agora, se ele receber a transfusão de sangue, ele tem mais um tempo de vida para se arrepender dos seus pecados. Eu lhe pergunto, Deus preferiria perder aquele indivíduo para a eternidade toda? Ou Deus preferiria que ele fizesse a transfusão e ainda tivesse a possibilidade de receber o perdão divino? Com certeza a segunda opção. Porque em Ezequiel 33:11, Deus diz que ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que o indivíduo se converta e viva. Tá ok? Então, a Bíblia não é contra a transfusão de sangue, mesmo que a Bíblia não fale do assunto, é óbvio. Ela tem um princípio de 1 João 3,16 que mostra claramente que Deus é a favor do assunto. Um querido amigo disse, eu quero voltar para a igreja, mas não consigo. O que devo fazer para ter vontade? Meu irmão, quero falar para você, eu não vou citar o seu nome, talvez você não queira. Meu irmão, primeiramente, Deus quer que você vá mesmo sem vontade. Deus não considera você um hipócrita. Deus considera você uma pessoa esforçada. Tá? Então, primeiro ponto, você vai orar a Deus e dizer assim, Senhor, eu não estou com vontade de ir à igreja. O Senhor me ajuda. Mesmo contra a minha vontade, Senhor, atua em mim. Deus vai fazer grandes coisas no seu coração. E saiba, meu irmão, de uma coisa. Antes de você ir à igreja, lá não tem ninguém melhor ou pior que você. Todos são pecadores. A igreja, eu gosto muito da comparação, é que a igreja é um hospital espiritual. Todos são doentes. Alguns têm doenças mais graves do que outros, mas todos são doentes. Na igreja todos são pecadores. Alguns cometem pecados mais graves do que outros, cometem, mas todos são pecadores. Ninguém é melhor que ninguém. Então, vá à igreja, volte à igreja, mesmo sem vontade. Deus vai ver em você uma pessoa esforçada. Porque em Hebreus 10:25 tem um conselho muito interessante para nós, meu amigo, e para você, amigo, amiga que também, quem sabe, se encontre fora da igreja. Há um conselho em Hebreus 10:25 muito importante, que diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ou seja, o dia da volta de Cristo. O conselho inspirado é o seguinte, quanto mais perto está Jesus de voltar, mais devemos frequentar a igreja, para nos fortalecermos mutuamente. Tá bom? Vá, meu irmão. Papai do céu está esperando você de braços abertos. Tá ok? Raquel Berger disse que tem um amigo que está com dúvidas em relação aos sentimentos pela namorada. O que fazer? Veja, é natural numa relação surgir sentimentos de dúvidas, né? Esse sentimento de dúvida vem até mesmo na relação matrimonial. Seja num namoro ou seja num casamento, às vezes você tem dúvidas. Será que eu deveria realmente ser casado com essa pessoa? Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Agora, o problema não é ter a dúvida, o problema é continuar com a dúvida. O problema é não saber administrar esse pensamento negativo. Num caso de um matrimônio propriamente dito, eu lembro de uma citação da escritora Ellen White muito interessante, que ela fala assim, nunca alimenteis o pensamento de que a vossa união foi um erro. E por quê? Porque esse pensamento você teria se tivesse casado com qualquer outra pessoa. Faz parte da natureza pecaminosa ter esse tipo de dúvida. Né? Como que seria a minha vida se eu tivesse me relacionado ou casado com outra pessoa? Isso faz parte da natureza pecadora. Agora, no caso do namoro,
Você também tem que administrar esse pensamento, mas ao mesmo tempo não ignorá-lo. Por quê? Se a sua dúvida é muito grande já no namoro, isso pode ser um indício de que você não ama a pessoa. Tá? No casamento não, no casamento a tendência é muitas vezes acomodarem-se os cônjuges, e aí vem esse sentimento de dúvida, ou ter uma briga mais forte e tudo mais, e isso é administrável. E passa, a pessoa sabe que apesar daquele sentimento ela ama o seu cônjuge, né? Agora, num namoro é diferente, o namoro muitas vezes ele não está maduro ao ponto de a pessoa sentir que realmente ama. Então, o único conselho que eu dou, além desses, né, mas assim, o mais objetivo é o seguinte: na dúvida, não case. Tá ok? É menos sofrido terminar um namoro e um noivado do que terminar um casamento. Tá ok? Então, converse com Deus em oração, avalie. Às vezes pode ser um indício de que o namoro não vai dar certo mesmo. Ou às vezes pode ser fruto do coração egoísta, né? Aí você fala com Deus sobre o assunto, ele vai revelar a você, vai ajudar a você. Às vezes você pode ter um excelente namoro e essas dúvidas surgem do nada e você às vezes perde aí uma pessoa em potencial para ser um ótimo cônjuge. Então, avalie bem. Agora, se você sentir que não ama a pessoa, se não tiver a química, não adianta insistir no namoro, porque aí com certeza vai ser uma relação fadada ao fracasso, tá bom? O Ramon pergunta se é errado citar somente a palavra Deus nas orações. Ramon, não se preocupe com isso. Sabe por quê? Veja bem, todos os manuscritos gregos, né, significativos, veja, temos cerca de 5.700 cópias do Novo Testamento. E cientificamente, o Novo Testamento é o documento antigo mais confiável que existe. Não existe outro com um número de cópias tão grande. A palavra Deus aparece de todas as vezes no grego. Theos, ou Theos, como alguns preferem a pronúncia. Tá? Então, meu irmão, não ligue para esses comentários por aí absurdos, né, que Deus é um nome pagão, ou que o nome Jesus tem a ver com o nome pagão. Isso não tem nada a ver, meu irmão. Tá? Tenha a sua relação com Deus, chame ele de Deus, de Senhor, ou de Criador, de Deus Todo-Poderoso, não importa. Importa que você se comunique com Deus. Não deixe o diabo colocar minhocas na sua cabeça e atrapalhar a sua comunhão com Deus. Entendeu? Então o diabo ele quer atrapalhar a tua comunhão com Deus, colocar dúvidas na sua mente, né? Colocar questões de bem menos importância para atrapalhar você de fazer aquilo que é o mais importante, que é se relacionar com Deus. Tá bom? Então, tira isso da sua mente. Tenha uma relação com Deus de amigo, chame dele de Deus, de Jesus, chame de Espírito Santo, não importa. Importa que você tenha uma relação íntima com o seu Criador, tá bom? Sheila Costa, ela pergunta assim: é pecado ser um policial para salvar vidas? Posso garantir para vocês que à luz da Bíblia não é pecado algum ser policial. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Óbvio, a profissão de policial tem as suas dificuldades, e não é qualquer pessoa que vai ter habilidade para ter essa profissão. Mas tem suas dificuldades, assim como qualquer outra. Não é? Então, como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Cada um com o seu dom, cada um com a sua habilidade. Né? Então, olhe, por exemplo, Lucas 3,14. Será que para a Bíblia é pecado ser um policial? Óbvio que não. Não existe isso. Né? Então, você sabe que João Batista, o profeta João Batista, ele não media palavras. Né? Ele chamava o pecado pelo nome. Lógico, ele não era uma pessoa mal educada, mas ele era direto. E quando os soldados romanos ouviram a pregação de João Batista, eles perguntaram para João Batista: o que nós temos que fazer? Interessante que João Batista, mesmo falando diretamente as coisas, João Batista não proibiu-os de serem soldados. Olha que interessante esse texto, Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Veja, das 3 dicas que João Batista deu, nenhuma tem a ver com abandonar a profissão.
Temos que ser bíblicos. Tá? O que ele diz para os soldados? Não mandou-os abandonar a profissão, mas deu 3 orientações para eles. Não maltratem as pessoas. Certo? Segunda dica, não dê denúncia falsa e contentes com o vosso salário no sentido de não ficar explorando, extorquindo os outros para ganhar mais ainda. Então, se você segue essas 3 dicas, você pode perfeitamente ser um policial cristão usado por Deus. Agora, saiba que há dificuldades na carreira, né? Então, não é qualquer pessoa que vai ter a habilidade para ser um policial. Agora, se a pessoa decidir, com a graça, com a proteção de Deus e seguir esses princípios de João Batista, com certeza Deus vai abençoar o trabalho desta pessoa, desde que a pessoa, obviamente, mantenha-se também fiéis aos princípios bíblicos, tá bom?